Quer saber o que realmente faz diferença para você que está buscando financiamento imobiliário? Nesse vídeo eu vou te explicar aí alguns fatores que realmente vão fazer uma diferença muito grande para você e, por incrível que pareça, a taxa de juros não é uma delas. Mas ainda no final desse vídeo eu vou te contar por que ela não é o mais importante e por que nesse momento você nem precisa se preocupar tanto com isso. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano e hoje a gente está para falar aqui do que realmente você tem que prestar atenção agora no início do processo do seu financiamento imobiliário. Você está começando a buscar lá o financiamento, se você já está buscando aprovação e não sabe exatamente que caminho tomar, que banco que é melhor, que situação fica melhor para você. Então, nesse vídeo eu vou explicar para você tudo que você precisa saber sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer mais sobre essa parte de crédito, principalmente focado no mercado imobiliário, a parte de crédito imobiliário, se inscreve aqui no canal Crédito Sem Mistério. A gente tem toda semana 2 vídeos novos com muita informação bacana, coisa assim de primeira qualidade mesmo, fruto de mais de 10 anos aí de experiência nossa no mercado imobiliário. E a gente está aqui para trazer para você assim conteúdo diferente, conteúdo de ponta, sobre os mecanismos do mercado, sobre os tipos de financiamento, os bancos, funcionamento, enfim, tudo que você precisa saber realmente ali. Se você trabalha no mercado imobiliário como corretor, se você está querendo trabalhar como correspondente bancário, se você está fazendo o seu financiamento, principalmente para você não cair em cilado, não cair em roubada, né? Então, se inscreve aqui no canal que a gente vai ter muita coisa legal sempre. Então, vou falar inicialmente para vocês de 3 coisas muito importantes aí no financiamento imobiliário que você tem que se atentar na hora de escolher o seu financiamento. A primeira delas é a gente falar sobre a modalidade do financiamento que você vai escolher. Modalidade do financiamento, eu falo de modalidade de amortização. E aí, nesse sentido, a gente tem hoje disponível no mercado 2 modalidades principais, que é a tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, e a tabela Price, ou também conhecido como Sistema de Amortização Francês. É muito importante você saber a diferença delas e entender ali qual que fica mais vantajosa para o seu caso. E para isso eu vou fazer alguns comparativos aqui durante o vídeo para você entender, tá? Então o primeiro ponto é só você conseguir escolher a sua tabela de amortização para o seu financiamento. A tabela SAC ela é decrescente, ela começa com parcelas mais altas do que da tabela Price, porém ela cai mês a mês e no final ela é bem baixinha. Outra diferença dela em relação à Price também é que a amortização dela é fixa, ou seja, ela começa com parcelas mais altas, vai descendo, só que do que você paga daquela prestação, todo mês, independente se é a primeira, se é a parcela do mês ou se é a última do contrato, o valor que vai abater do seu saldo devedor é sempre o mesmo. E esse valor corresponde ao valor que você pegou financiado dividido pelo prazo. Ou seja, se você pegou 300 mil num prazo de 300 meses, vai ser equivalente a R$1.000 por mês que vai abater do seu saldo devedor. Já a tabela Price, ela, embora tenha parcelas fixas, o valor que vai abater do seu saldo devedor efetivamente em cada parcela é crescente. Ou seja, na primeira parcela ele é bem baixinho, e aí ele vai subir no mês a mês e tal, e vai ficar um valor considerável que vai abater do seu saldo devedor só lá no final do contrato. Ou seja, nos primeiros anos do contrato, em relação a saque, você vai estar pagando muito mais juros proporcionalmente. Isso aí vai impactar em tudo. Vai impactar, conforme você pagar a sua prestação, o saldo devedor que você vai ter, vai impactar na quantidade de juros finais que você vai pagar no final do contrato, isso sob a mesma taxa de juros, tá? Você vai ver que a forma como são montadas a evolução das prestações na SAC e na Price, ela impacta no final com a mesma taxa de juros, uma diferença enorme de juros, tá? Segura mais um pouquinho aqui, que tem mais um ponto que eu quero falar antes de mostrar para você o comparativo na prática. Esse outro ponto que eu vou falar para você desse comparativo é a questão do prazo. E por que o prazo? Eu sei que quando a gente está buscando um financiamento, na grande maioria dos casos, lógico, você vai querer pagar a menor parcela possível. E com toda certeza, a menor parcela possível vai ser sempre no maior prazo possível. Que hoje, no geral, todos os bancos trabalham com prazo máximo de financiamento imobiliário de 420 meses, de 35 anos. Claro que limitado à idade do comprador. Mas isso é outra história, outro assunto. Mas, ponto, a gente tem um prazo máximo de 35 anos, então não tem como você competir com uma mesma taxa numa parcela de 30 anos, uma parcela de 35 anos. 35 anos sempre vai ficar mais barato, porque você está diluindo num prazo maior. Mas aí que vem a pegadinha, aí que vem o pulo do gato do que você precisa realmente saber. No financiamento aí num prazo mais estendido, né, você tem que pensar que naquela prestação você está pagando além da amortização, né, além daquilo que realmente está batendo no seu financiamento, mas está pagando aquele período todo de diferença a mais em juros e seguros. Ou seja, vamos imaginar, e agora sim eu vou colocar a tabela aqui para você entender como que essa questão do prazo faz diferença. Então, ó, segue aqui comigo que eu vou te falar.
tanto do prazo quanto a questão do sistema de amortização. Esse comparativo é muito importante. E se você está curtindo o conteúdo por enquanto, já deixa o seu joinha pra gente aqui, que ajuda bastante aqui no canal. Então, nessa tabela que estou mostrando aí, a gente tem um comparativo do prazo, tá? Em 10 anos, 20 anos, 30 anos e 35 anos. Pela tabela SAC e pela tabela Price, tá? Então, vamos falar primeiro aí da parcela, para a gente ver a diferença do prazo, tá? Então, na parcela, a gente vai ter uma parcela inicial na SAC, todas contando uma taxa de 10,49, mínima do mercado nos bancos privados hoje, tá? 10,49 ao ano. Então, vamos ter uma parcela mensal na SAC em 35 anos de R$ 3.300, enquanto na Price a gente vai ter uma parcela mensal de R$ 2.660. Na SAC, em 30 anos, a gente vai ter uma diferença, uma parcela mensal inicial de R$ 3.400, enquanto na Price vai ser de R$ 2.700. Só nesse ponto inicial, entre 30 e 35 anos, você já vê que com R$ 100 a mais você pagando de parcela, você ganha 5 anos a menos de financiamento. 5 anos a menos são 60 meses, 60 prestações. Pensando numa média de prestação de 3.300, 3.200, multiplica isso por 60, você vai ver a diferença que você vai estar economizando aí por conta de pagar R$ 100 a mais na prestação. Voltando aqui, então, a gente vai ter em 20 anos, 240 meses. Na tabela SAC, a gente vai estar com uma prestação de 3.800, quer dizer, você, 15 anos a menos do que os 35, tá? Subindo R$ 500 por mês na prestação, você vai pagar em 20 anos, tá? Então, olha a diferença que dá. E na Price você pagaria 2.960, também aí uma diferença de R$ 300 em relação a 35 anos. E aí, para finalizar esse comparativo, em 10 anos a gente vai ter uma prestação inicial de R$ 5.000, que aí já fica bem mais salgada, né? Mas também é um prazo bem menor, tá? Na SAC, então, parcela inicial de 5.000 e na Price, parcela inicial de R$ 4.030. Beleza, dessa forma já deu para você entender a importância de você, de repente, fazer um prazo um pouco menor, mesmo que a tua parcela suba um pouco, mas que no final você vai ter uma diferença, uma economia gigantesca de juros. Agora, vou mostrar para você essa tabela também, falando da questão da modalidade, mas aí sim dos juros totais pagos no final, aí em relação à tabela SAC e à tabela Price. E se você quiser fazer comparativos dessas simulações aí para o seu perfil, para o valor do imóvel que você está vendo, né? Entra lá no nosso aplicativo que está aqui na descrição do vídeo, o link, só acessar lá, você não precisa nem instalar ele, só pelo link você já consegue acessar e fazer um monte de simulação lá, nos valores, de prazo, na tabela SAC, tabela Price, a gente já manda isso aí tudo certinho para você, pelo menos dá para ter uma noção bem bacana, para você depois definir, e aí sim, chamar a gente para a gente entrar em detalhe, no detalhe para você ali, de qual banco fica melhor, onde a gente consegue aprovação, onde vai ficar melhor para você. Então, em 35 anos, se você pegou 300 mil financiado, tá? Você vai pagar lá aquelas 3.300 de parcela inicial na SAC e no final de juros totais você vai ter pago 527 mil. Isso se você não antecipar parcela nenhuma, tá? Mas pelo menos você tem uma ideia de que se você pagar as 35, as 420 prestações em dia, sem atrasar nada, mas também sem antecipar nenhuma, que você não vai ter desconto, você vai gastar 527 mil em juros no total. Enquanto que na Price você gastaria 784 mil. São quase 260 mil a mais em juros que você vai gastar na SAC, na Price, em relação à SAC, só para você ter prestação igual todo mês. Isso com a mesma taxa de juros nas duas, tá? Então olha a diferença que dá. Agora em 30 anos, na SAC você vai gastar um total de 452 mil de juros, enquanto na Price 649, chega lá perto dos quase 200 mil. Em 20 anos vai ser 301 mil pela SAC, total de juros pagos, enquanto na Price 395 mil, 94 mil de juros de diferença aí em 20 anos. Enquanto que em 10 anos vai ser 151 mil pela SAC e 176 mil pela Price. Aí a diferença já começa a ficar pequena, mas ainda compensa mais pela SAC, porque você vai economizar mais juros no final. Agora, se você tem a pretensão de fazer num prazo bem curto, de 5 anos, por exemplo, e tem a ideia já de que está em 2 anos, faz pela Price, então, que você vai acabar economizando mais. Vou fazer um vídeo depois exclusivo disso daí, para mostrar para você na Price, num prazo mais curto, como você fazer para economizar e para utilizar o dinheiro do banco, né, a seu favor. O próximo ponto que você tem que prestar muita atenção, então, na hora de fazer o seu financiamento imobiliário, terceiro e último ponto que eu vou falar, depois eu vou falar de um negócio que é a taxa, que você vai ver que isso você não precisa se preocupar tanto, tá? Mas vamos lá. O ponto que você tem que realmente prestar atenção é o indexador do seu contrato. Se o seu contrato vai ser indexado pela TR ou então pelo IPCA ou qualquer outro indexador. Por que isso é tão importante? A TR, ela é baixinha, ela é previsível,
e ela quase que não dá assim tanta diferença no seu contrato. Então você vai ter ali, quando você faz o financiamento, principalmente pelos maiores bancos, né, o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, você vai ter na maioria dos casos ali taxa fixa mais TR, tá? Essa é a tradicional, é que todo mundo conhece, todo mundo sabe como lidar. Você sabe que não vai ter uma diferença tão grande na prestação que você fez na simulação para a prestação que vai vir para o seu pagamento, porque a TR ela é bem baixinha. Eu vou deixar aqui até o resultado do último mês da TR. E aí isso daí impacta muito pouco, ou né, uma relevância pequena no contexto geral do seu financiamento. Muita gente vai te oferecer uma taxa fixa menor, mas corrigida pelo IPCA, pela inflação. A gente tem que se lembrar sempre que, às vezes, a gente está passando por momentos bons na economia, mas a gente não deixa de estar morando no Brasil, tá? Então, acontece que vai que amanhã, que o seu contrato ele dura 30 anos, o seu contrato dura 20 anos, vai que ano que vem acontece alguma coisa na economia, a inflação dispara, vai lá com correção anual de 10%, como teve há poucos anos atrás, 6%, como teve poucos anos atrás, e aí o seu contrato vai para onde? Sua prestação mensal vai lá para cima, ela vai dobrar, entendeu? Então, você não quer um indexador, algo que infle a sua prestação, que você não saiba quanto que vai cair aquele mês, quanto que vai ser naquele mês. Por isso que é muito importante você sempre buscar taxa fixa mais TR. Pelo menos nesse momento é o mais indicado. E agora falando para você do que você não precisa se preocupar nesse momento inicial, principalmente nessa hora do mercado que a gente está vivendo, nesse momento do mercado imobiliário que a gente está vivendo, é taxa de juros. O que ocorre referente à taxa de juros é que hoje todos os bancos eles têm mais ou menos a mesma média de juros, né? Que vai de 9,9% até 11%, 11,5%, tá? Todos trabalhando nisso, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, tudo nessa média. Aí você vai ficar preocupado esperando, né, baixar as taxas de juros, como o pessoal vem falando que vai acontecer, como eu mesmo já falei que vai acontecer, mas não para agora mais para o segundo semestre. Mas isso daí não vai ser uma redução, né, conforme a gente vai vendo no mercado. Né? A gente tinha expectativas diferentes ano passado, você vai ver vídeos aqui no canal que eu falava que na virada do ano ia baixar e não baixou, realmente, porque aí já foi mudando as expectativas, né? Os bancos continuam ainda com pouco recurso da poupança para emprestar. Então, não é simplesmente baixar a Selic que vai baixar a taxa do crédito imobiliário. Ela vai baixar, mas vai baixar mais devagar. Então, se você for esperar isso acontecer, nesse meio tempo, os preços dos imóveis só estão com tendência de alta. Então, você vai pagar cada vez mais no preço do imóvel, sendo que a diferença que você vai esperar para a taxa reduzir nesse momento não vai ser tão grande que compense essa diferença sobre a alta do imóvel. Então, isso você tem que prestar muita atenção. O momento de comprar o imóvel é agora. A gente ainda está num momento de que os imóveis ainda não sofreram os repasses que vai vir de precificação, tá? Isso vai vir por quê? Porque quando anunciar que vai começar a baixar a taxa de juros no mercado imobiliário, vai ter um aumento da demanda. E você que está vendo esse vídeo aqui vai lembrar disso que eu falei. E aí você vai falar, putz, eu devia ter comprado um imóvel lá quando falou, que eu já tinha visto, já estava planejando, mas porque a prestação ia ficar 50, 100, 80 reais mais cara, eu quis esperar. E aí vou pagar 10, 20 mil a mais no imóvel sem necessidade. Além do mais, aqui na CSM, se você faz o financiamento com a gente faz todo o acompanhamento do seu processo no pós-venda. Ou seja, além de você não ter custo nenhum para fazer o seu financiamento com a gente, no custo zero mesmo, de verdade. A gente não cobra nada do cliente e não entra nenhum real a mais no seu financiamento. Você vai ter uma assessoria profissional com tudo que você precisa no seu financiamento, sem precisar se preocupar com burocracia, com papelada, aquelas coisas todas. E ainda, durante toda a vigência do seu contrato, toda vez que tiver redução de taxa de juros no mercado e isso for aplicável para o seu contrato, a gente vai te avisar para você saber como renegociar com o seu banco, pedir redução da sua taxa e garantir que você vai estar sempre pagando a menor prestação. Para entrar em contato com a gente aqui, para a gente ver o seu caso no detalhe, te ajudar, dar uma força nisso daí, chama a gente aqui no WhatsApp, nos contatos que estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários, ou então lá pelo nosso site, que é o www.csmassessoria.com.br. Tem o nosso aplicativo que também está o link aqui na descrição do vídeo, lá você consegue fazer simulações, comparar simulações para os valores do seu financiamento, tá? Tudo isso sem custo nenhum, você vai entrar lá, faz a simulação, vê, e aí precisar de alguma ajuda, é só chamar a gente, tá bom? E a gente está aqui para te ajudar, para fazer tudo isso, para tirar todo esse peso aí de contrato de crédito imobiliário de dentro das agências, para que seja muito mais ágil para você, sem precisar enfrentar fila de banco nem nada disso, tá bom? Então chama a gente aqui, vai ser um prazer atender você. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.